Olha quem voltou. O Robson Cavalcante foi uma das pessoas que pediu feedback lá no comecinho dos vídeos pro YouTube. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu dei um feedback nessa arte especificamente, só que no começo dela, ela tava ali numa etapa de cor, de thumbnail. Robson, se você puder até lembrar, seria ótimo. E ele mandou aqui uma versão, acredito que finalizada, pra gente comentar algumas coisas. E ele mandou um textinho assim, ó. Oi, Marco, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo feedback na Color Comp desse projeto. Exatamente, Color Comp. Ajudou demais a conseguir seguir com a peça. Gostaria da sua opinião, o que eu poderia melhorar nela e sobre o mercado de trabalho. Estou com dificuldades de pegar trabalhos com empresas maiores. Não sei exatamente o que falta melhorar no meu trabalho para conseguir. Estou tentando atualizar meu portfólio com peças novas, tanto de Hearthstone quanto outras peças de Runeterra, já que, tirando essa peça, todas... Faltou só o complemento ali. Todas alguma coisa. Mas, ó, Robson, uma coisa que a gente precisa conversar sobre portfólio é o seguinte. Eu vou abrir aqui o seu portfólio. E é aquilo que a gente já conversou anteriormente algumas vezes aqui na live. O seu trabalho, ele tá evoluindo muito bem. E você sabe disso, né? E você sabe que você melhorou como artista. O problema é que o cliente não consegue saber o que passa na sua cabeça, entendeu? Então, uma coisa que é importante você fazer é deixar isso claro ao longo de mais peças. O que falta no seu portfólio são mais peças mesmo, entendeu? Acho que a gente já conversou sobre o seu portfólio em alguma outra oportunidade. Apesar de você já ter evoluído muito tecnicamente, comparado essa última arte comparada com as anteriores, não dá pra perceber de forma tão clara isso no seu portfólio, entendeu? Vendo todas as peças. A minha visão sobre o mercado é isso, você precisa mostrar mais. Não tem como o cliente adivinhar ou bancar muito você, sabe? De tipo, eu acredito que esse cara melhorou. Não funciona assim, tá ligado? Infelizmente não funciona. Mas é o que o pessoal tá falando no chat, tipo, parabéns, seu trabalho tá evoluindo muito. Ficou muito da hora essa peça. Foi legal que você deu tempo pra ela maturar e pra ela evoluir. Você se empenhou bastante pra deixar ela muito da hora. Mas agora você precisa fazer mais, entendeu? Provavelmente é a coisa que você não queria ouvir. Tipo, você trabalhou durante muito tempo, fez um trampo extremamente cansativo. Aí quando você termina, fala, parabéns, faz mais 5 dessas. E eu entendo que é horrível de se ouvir, mas é a verdade. Você precisa fazer mais. Você precisa de pelo menos mais umas 4 como essa no seu portfólio, tá ligado? Então tem que ter paciência. É uma coisa de longo prazo, não é pra curto prazo. Não é pra curto prazo. Pode ser que aconteça. Tipo, a curto prazo, em alguns meses você é contratado no trabalho que você queria e tal, mas tem que projetar, entendeu? É horrível ouvir isso, né? Todas as outras já estão um tanto antigas. Mais uma vez, obrigado, Marco, pela ajuda de verdade. Tamo junto, Robson. Tamo junto. Então, a gente já falou das outras peças, né? Enfim, acho que eu mantenho a minha opinião. Agora, vamos falar sobre essa peça aqui. No seu portfólio, vou até voltar com o portfólio aqui. Você postou um pouco do processo, então vamos dar uma olhadinha nas thumbnails. Ó, essa terceira thumbnail é uma variação da primeira. Isso é legal. O color test, que é onde a gente deu bastante feedback, né? Sobre as cores, a intensidade da luz, o ponto de atenção. Não sei se o pessoal vai lembrar aí, mas volta e assiste o vídeo anterior, cara, que era muito legal de você pegar aquele primeiro vídeo e depois você assistir esse aqui de novo. É bem da hora, assim. Massa. Aí você fez o concept do cogumelinho e da basket, né? Beleza. Vamos lá. Cara, eu acho que a imagem, ela tá muito bonita. Ela tá vistosa, assim, sabe? Tipo, quando você abre a imagem, você, putz, cara, enche os olhos com um monte de informação que você colocou, de detalhe. A gente consegue se orientar pela imagem mais ou menos pra onde você queria ir. Eu acho que dava pra você colocar um pouquinho mais de efeito pra melhorar a sua relação das edges. E a gente vai conversar sobre edges hoje também. A composição tonal tá muito legal também, mas eu acho que dá pra melhorar um pouquinho só em relação aos seus valores. Mas pra mim basicamente é um tratamento final de edges, porque eu vejo hard edges em vários lugares que não necessariamente você deveria ter, porque tá chamando muito atenção, sabe? Então as áreas que chamam muito atenção pra mim são essas áreas aqui da árvore. Então pra mim, toda essa região aqui, ela tá muito definida nos cantos, nas bordas delas. Tá vendo? Tipo, as folhas, a gente tá com muito contraste. E aí, no caso da composição tonal, acaba gerando uma atenção desnecessária para algumas áreas, entendeu? Então eu tomaria um pouquinho mais de cuidado com isso.
Tem algumas outras relações que eu não consigo compreender em questão de espaço, que dá pra gente melhorar também. Aí tem a ver com perspectiva, mas é mais sobre sobreposição dos itens do que qualquer outra coisa. Que nem eu tava falando aqui, ó, tá vendo que tem muita informação, muito detalhe, muita nuvem. Então, talvez falte um pouquinho de respiro em algumas áreas também, mas isso é mais em questão das edges também, sabe, do que qualquer outra coisa. Pra mim, isso aqui tem muito detalhe, muita informação, e é uma área não tão importante assim. Então, eu tiraria um pouco de informação de algumas áreas e tiraria um pouco de contraste também e colocaria pontualmente um pouquinho mais de contraste em algumas outras áreas para chamar mais atenção. Então, vou começar aqui o Paintover, tá? O que eu quero dizer sobre chamar um pouquinho mais de atenção em alguns pontos específicos é porque esse foreground aqui, né, esse primeiro plano, eu acho que ele tá um pouquinho confuso. Dá pra gente separar um pouco melhor essa folha aqui, ó. Vou até colocar isso aqui em Multiply, tá? E vou descer um pouquinho. Eu acho que dava pra você recortar um pouquinho melhor esse primeiro plano do resto, porque tá se misturando muito com as informações do fundo ali. Especialmente com esse outro cogumelo e tal. Então, acho que dá pra gente criar um primeiro plano um pouquinho mais escuro. Eu não sei nem se esse é o valor final que eu tô colocando, tá? Você tá vendo que ele acaba se misturando muito? E a gente consegue, talvez, trazer uma transição de escuro para claro um pouco mais suave. Só pra gente distinguir mesmo que essa folha, ela não é do tamanho do cogumelo, né? Esse cogumelo, ele não pertence a essa folha, digamos assim, tá? Essa é a primeira coisinha que eu faria. Outra coisa que eu tava comentando é sobre essa tangente enorme que tá rolando aqui, ó. Então, esse cogumelo, eu não consigo conceber se esse cogumelo tá na frente ou atrás desse tronco de árvore. Porque eles estão dividindo a mesma silhueta, ó. Então a gente precisa trazer T's pra cá. Eu já falei isso algumas vezes aqui na live, né? O que é T? É basicamente você mostrar melhor a sua sobreposição. Então, vamos supor que esse tronco esteja atrás do cogumelo. Então, você mostra isso de uma forma bem mais enfática, saca? Tudo que é proposital na pintura tem que ser enfático. Não dá pra gente ficar dependendo sempre da boa vontade do observador, saca? Porque, às vezes, uma impressão errada pode contar uma história errada, diferente da que você queria contar. Então, só essa mudança bem simples aqui, ó, pra mim já melhora muito o posicionamento dos elementos no espaço. Eu coloco um elemento na frente do outro. Vou só te mostrar o que eu tava querendo dizer, que se você, por exemplo, trouxer esse tronco aqui pra frente do cogumelo, olha como muda a intenção. Você percebe como tava no meio termo? Ó. Percebe como tava no meio termo? Ou pra trás, ou pra frente. Isso cabe a você decidir e mostrar pra gente, tá? Então, pequeno ajuste nisso. E aí é o que eu tava falando, né? Eu acho que dava pra você tirar um pouco de informação do fundo, tirando um pouquinho de contraste e, quem sabe, colocando um pouquinho de blur também, pra suavizar um pouquinho mais essas transições aqui, ó. Eu acho que dava pra gente colocar uma layer de lightning e vamos tentar tirar um pouquinho de informação. Vamos ver se funciona. Pra jogar isso aqui mais pra trás, sabe? Até botar um pouquinho mais de violeta. Ó, tá vendo que tava bastante contrastado? Eu acho que dá pra deixar o contraste nessa base um pouquinho, não tem problema. Mas em questão de valor, tava muito, ó. E é legal que você deixou essa parte do rostinho dele iluminada. Eu acho que funciona super bem pra chamar atenção pro rostinho dele, né? Eu acho que isso funciona, tá? Algo que talvez a gente pudesse mexer. Tava pensando se a gente não conseguiria trazer um pouquinho dessa luz pra dentro da forma. Uma coisinha também que eu acho que seria legal, até pra Runeterra, né, que tem um tipo de render um pouquinho mais realista, evitar deixar muito recortado os pelos do personagem, porque acaba ficando um pouco gráfico demais pra mim, tá? Então, eu colocaria algumas pinceladas mais soltas pra você quebrar essas hard edges em áreas que não precisa tanto de hard edge, entendeu? De transições muito duras. Tipo essa parte aqui, ó. Será que isso aqui não poderia ser uma transição um pouquinho mais suave? Eu sei que o render não é super realista nem nada assim, mas
eu acho que daria pra você quebrar um pouquinho as transições duras, entende? Então usar um pincel com cerdas, né, entre aspas, já ajudaria bastante nesse sentido. Esse narizinho eu acho que dava pra trazer um pouquinho mais de contraste nele também. Transições mais suaves aqui no olhinho, porque acabou ficando bastante geometrizado e isso é um resquício da sua habilidade de pintar Hearthstone, né? Eu entendo que isso vem muito do tipo de pintura de Hearthstone que você fazia, mas eu acho que pra Runeterra tem que ter um pouquinho mais de realismo na pintura, sacou? Então, essas transições suaves pra mostrar forma, eu acho que são mais importantes do que tudo tá extremamente facetado e com transições duras, entende? Uma coisa que eu gosto de fazer é usar um pincel bem suave, tipo esse aqui, ó, que ele tem praticamente um ponto no meio. Tá vendo que ele começa muito mais forte e ele fica suave, rápido o suficiente pra gente criar uma sensação de oclusão. Então eu uso esse pincel pra fazer um pouquinho de oclusão, ó, e deixar essas transições mais suaves. E também umas oclusões na boca, acho que vai ajudar bastante. Aqui, ó, umas oclusões vão ajudar bastante nessa sensação de 3D, sabe? Que o personagem é 3D. E eu até tiraria um pouco dessa parte da boca aqui, ó. Eu acho que acabou ficando confuso o formato do focinho dele. Eu não sei se você tem a possibilidade de mexer um pouquinho no personagem, porque você já postou, não sei nem se você tem vontade, na verdade. Mas eu acho que algumas mudanças, só pra deixar ele um pouquinho mais 3D, ajudaria bastante também. Ó. Só pro rostinho dele ficar um pouquinho mais tridimensional. Então o que eu fiz foi dar basicamente um queixinho pra ele e tirar essa região aqui que tava muito confusa nessa parte toda aqui, ó. Tá vendo que tava bem confuso? Acredito que dessa forma fica mais simples de ler e até mais tridimensional, sabe? Porque aí você dá volume pro focinho. Ó. Por incrível que pareça, esses pincéis com cerda, eles geram muita transição suave. É só você conseguir controlar bem eles. À primeira vista parece que não, né? Parece que vai gerar um monte de textura e hard edge, mas na verdade, se você usar ele com bastante calma, ele gera uma sensação de transições suaves muito bem, assim. E eu queria testar uma última coisa, que é talvez trazer um meio tom aqui dessas árvores. Eu queria dar uma impressão que essas folhas, elas juntas formam algo mais esférico, entende? Do jeito que tá, ela tá muito reta, assim, sabe? Tipo, ela não tem volume, ela tá chapada, assim. Então, se a gente colocar pelo menos um meio tom na parte de baixo, um tom médio aqui, nessa parte de baixo, a gente passa uma sensação de que ela é mais esférica, sabe? Percebe que ela começa a parecer um pouquinho mais esférico? Obviamente, esse não é o pincel certo pra isso, mas nenhum é próximo do que você fez. Então, releva um pouquinho o pincel que eu tô usando, tá? Mas entenda a intenção do que eu tô te mostrando aqui, ó. É gerar uma volumetria melhor mesmo, saca? Porque isso aqui deixa mais volumétrico, não é um negócio que causa muito trabalho também, tipo, mas ele dá uma impressão mais 3D pra árvore. Olha como tava flat antes e com muito contraste. Compreende o que eu tô querendo dizer? Então, se a gente adicionar um pouquinho mais de informação nessa parte inferior, a gente gera um volume massa, assim. Deu pra entender? Não sei se vocês gostam disso, mas eu acho que vai ficar bom. Porque aí agora a gente está suavizando, na verdade, essa transição, adicionando mais informação. E aí a atenção agora vem direto pro Timon, né? Porque o contraste diminuiu no que está em volta, a gente suavizou, né, todo o contraste, e agora o contraste está realmente no rostinho dele, né? E é o que eu falei. Eu ainda limparia um pouco melhor esse céu, porque ele tá um pouco sufocado demais, com muita nuvem, muita coisa, muito contraste. Eu daria uma limpada bem forte no céu e nessas regiões aqui, até para dar
um respiro, assim, pro observador, sabe? Pra não ficar lotado de informação em todos os lugares. É legal ter um pouco de respiro, entende? E aí você pode trabalhar um pouco mais na área iluminada, assim, pra dar uma destacada, mas todo o resto dá uma agrupada na sombra aqui, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de blur. Eu falei isso, né, mais cedo. Eu entendo que a sua preocupação, Robson, era bem nessa questão da luz, da cor, e você estava bem focado nisso também, na questão de render, mas pegar para estudar um pouquinho dessa questão de edges vai fazer muita diferença no seu trabalho também, viu? Com certeza. Deixa eu pegar aqui uma outra referência. Então, até o pessoal falou da cesta, né? A textura da cesta ficou muito boa. Eu acho que talvez dê até para dar uma simplificada. Eu queria mostrar essa referência que eu vi naquela viagem recente que eu fiz. Eu tirei uma foto aqui, ó. Eu gosto dessa simplificação que rola na cadeira, porque de longe ela parece super realista, né? Mas olha de perto como a gente tem poucas informações, tá vendo? Apenas na onde tá batendo luz e a parte da sombra toda mais apagada, toda agrupada. Saca? Ó, um close. Talvez pegar alguma coisa nesse sentido para essa cesta. Mas eu acho que ficou legal também. É só talvez tirar um pouquinho dessa transição muito suave e deixar mais bem separada, tipo luz e sombra. Talvez trazer um pouquinho mais de imperfeições para ela também pudesse ser algo interessante, né? Mas enfim, não vou me atentar nisso agora. Eu queria mais ajustar esse céu. Recortar um pouquinho aqui as árvores, ó, com o céu. Quem sabe até invadir um pouquinho essa região aqui. Criar uns espaços negativos. Talvez deixar ela cheia mesmo, sabe? Um pouquinho mais limpo. Eu acho que é isso, cara. No geral, eu gostei muito mesmo da peça, do progresso que você fez, nas mudanças que você fez também, e conseguiu manter isso até o final. É uma tarefa bem difícil, né, cara? Então, parabéns aí, Robson. Não sei se tem alguma outra pergunta que você queira fazer, mas pra mim, o Paintover é mais ou menos isso, ó. Pequenos ajustes, tá? Especialmente em relação a edges, tá? A luz de recorte nas folhas, eu acho que eu apaguei, né? Eu tinha feito aqui, mas eu acho que eu apaguei com o céu. Mas tem razão. Acho que aqui ficaria legal mesmo, porque até tem nos personagens, né? Valeu demais, muito obrigado pela ajuda. Tamo junto, tamo junto. Beleza? Um abraço, mano. Parabéns de novo pela arte. Ó, ó, Eu quero ó. aplausos. Não podemos esquecer. Palmas, Mais palmas. alto. Valeu, valeu. Tamo junto, viu?